Você acredita em Deus? Já parou para pensar em como o universo foi criado? E mais, já refletiu sobre o impacto que você tem nessa criação? Existe um experimento científico que pode ser a chave para desvendar um dos maiores mistérios da existência. Um teste tão surpreendente que abalou as bases da ciência e abriu um portal entre a física quântica e a espiritualidade. O que esse experimento revela pode mudar completamente a maneira como você vê o mundo e, mais importante, como você interage com ele. Hoje você vai entender isso de uma vez por todas, de um jeito simples, claro e transformador. Então se prepare, porque o que eu vou te mostrar hoje pode explodir sua cabeça e mudar a sua forma de pensar. A realidade que você conhece não é fixa, isso mesmo. Ela muda, se transforma, e o mais impressionante depende de quem a observa. O experimento da dupla fenda provou algo que vai muito além da ciência tradicional. Ele revelou que o simples ato de observar altera as possibilidades e faz com que elas se tornem algo concreto. Mas o que isso significa na prática? Pense no seguinte: se Deus criou o universo a partir da intenção, será que você também tem esse poder? Será que a sua consciência tem a capacidade de cocriar a realidade ao seu redor? Essa é a chave que poucos compreendem, mas que hoje, aqui e agora, eu vou revelar para você. Eu vou te explicar passo a passo como esse experimento prova que você tem um poder muito maior do que imagina. E acredite, depois dessa explicação, tudo vai fazer sentido. Você verá com clareza a conexão entre ciência e espiritualidade e como esse conhecimento pode transformar sua vida para sempre. Então, se você quer finalmente entender o que está por trás desse mistério, fica comigo até o final, porque o que vem a seguir pode mudar sua percepção da realidade para sempre. Aliás, antes de continuar, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode despertar seu verdadeiro poder. Agora, imagine que o universo é como uma peça de teatro. Os atores só estão no palco quando há alguém na plateia assistindo. Esse conceito é exatamente o que o experimento da dupla fenda revelou. A realidade só se manifesta quando há um observador. Esse experimento é um dos mais famosos e polêmicos da história da ciência, um verdadeiro divisor de águas que até hoje gera debates intensos entre os especialistas. Muitos físicos acreditam que o grande mistério da dupla fenda pode estar no próprio aparelho que mede as partículas. Ou seja, segundo essa teoria, a máquina usada para observar o experimento seria a responsável por transformar ondas em matéria. Mas outros pesquisadores foram além. Eles começaram a perceber que não era apenas a máquina que causava essa transformação, mas sim a consciência do observador. Isso significa que a intenção e a atenção humana podem ser os verdadeiros responsáveis por definir a realidade. Como se nossa própria percepção fosse o elemento central na construção do mundo ao nosso redor. E aqui surge uma questão que pode mudar tudo. O universo é apenas um mecanismo físico ou ele é moldado pela mente consciente? Agora, eu vou te explicar esse experimento de um jeito tão simples que, ao final, você não só vai entender completamente, como também vai perceber como ele pode transformar a sua vida na prática. Imagine que você tem uma máquina que dispara pequenas bolinhas, como se fossem grãos de areia, em direção a uma parede com duas fendas verticais. Atrás dessa parede, há uma outra superfície onde podemos registrar onde as bolinhas atingem. O que acontece? As bolinhas passam por uma das fendas e se agrupam na tela, formando dois traços claros, um atrás de cada fenda. Esse é o comportamento esperado para partículas sólidas, como grãos de areia ou pequenas pedras. Agora, vamos mudar um detalhe.
Em vez de bolinhas, imagine que estamos jogando ondas de água contra essa mesma parede. O que acontece agora? As ondas passam pelas duas fendas ao mesmo tempo e, quando chegam ao outro lado, começam a se sobrepor e a interagir entre si. Isso cria um padrão de interferência, onde há regiões mais intensas, os picos das ondas, e regiões mais fracas, os vales. Se olharmos para a tela que registra esse efeito, não veremos apenas duas marcas, mas sim várias linhas claras e escuras, criadas pelo padrão das ondas interagindo. Esse é o comportamento esperado para ondas, como as do som, do rádio ou até do Wi-Fi. Agora, o que acontece quando repetimos esse experimento com partículas subatômicas, como elétrons ou fótons? Cientistas fizeram exatamente isso. Dispararam elétrons um por um contra a parede com duas fendas. Pela lógica, eles deveriam se comportar como pequenas bolinhas, formando apenas duas marcas na tela, assim como no primeiro experimento. Mas algo inacreditável aconteceu. Os elétrons não formaram apenas dois agrupamentos. Eles se organizaram exatamente como as ondas. Isso significa que, de alguma forma, essas partículas passaram pelas duas fendas ao mesmo tempo e interagiram entre si como se não fossem partículas sólidas, mas sim ondas de possibilidades. Essa revelação foi tão chocante que os cientistas decidiram investigar mais de perto. E foi aí que eles fizeram uma descoberta ainda mais perturbadora. Quer saber o que aconteceu quando os cientistas tentaram observar o que estava acontecendo? O resultado mudou tudo o que conhecemos sobre a realidade. Os cientistas estavam diante de um verdadeiro enigma. Como poderia algo tão pequeno quanto um elétron, que deveria se comportar como uma partícula sólida, semelhante a uma pequena bolinha, agir como uma onda, espalhando-se por múltiplas direções ao mesmo tempo? Esse fenômeno desafiava tudo o que se sabia sobre a física clássica. Afinal, no mundo visível, os objetos seguem trajetórias bem definidas. Uma pedra atirada na água, por exemplo, não se desdobra em várias direções ao mesmo tempo antes de cair, mas de alguma forma, no universo microscópico, as regras pareciam diferentes. Determinado a encontrar respostas, a equipe de cientistas decidiu aprofundar a investigação. Se os elétrons estavam formando um padrão de interferência como se fossem ondas, isso significava que, de alguma maneira, eles estavam passando pelas duas fendas simultaneamente. Mas como isso era possível? Como uma partícula poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Para solucionar esse mistério, os cientistas tomaram uma decisão simples, mas revolucionária: posicionar detectores ao lado das fendas para observar qual delas cada elétron estava realmente atravessando. A ideia era clara. Se os elétrons estavam se comportando como ondas quando ninguém observava, então descobrir o caminho exato que percorriam poderia revelar a verdadeira natureza desse fenômeno. E foi nesse momento que algo inacreditável aconteceu. Assim que os detectores foram ativados e os cientistas começaram a observar os elétrons, o padrão de interferência desapareceu por completo. Os elétrons pararam de agir como ondas e começaram a se comportar novamente como pequenas bolinhas sólidas, formando dois grupos bem definidos na tela, exatamente como um objeto físico faria ao atravessar apenas uma das fendas. Isso significava que o simples ato de observar mudou completamente o comportamento das partículas. Mas como isso era possível? Como a observação por si só poderia alterar a realidade? Os cientistas repetiram o experimento inúmeras vezes, tentando encontrar algum erro, mas os resultados eram sempre os mesmos. Quando não havia observação, os elétrons se espalhavam como ondas, criando um padrão de interferência. Mas assim que eram observados, passavam a agir como partículas sólidas, seguindo um único caminho.
A única conclusão possível era que o próprio ato de medir e observar influenciava a forma como a realidade se manifestava. E aqui está um dos conceitos mais intrigantes da física quântica: o colapso da função de onda. O que isso significa? Antes de serem observadas, as partículas não têm um estado definido. Elas existem como um campo de infinitas possibilidades, um verdadeiro oceano de realidades potenciais. No entanto, assim que alguém observa, a partícula escolhe um estado único e passa a existir de maneira concreta. E isso muda tudo. Porque se esse fenômeno acontece no mundo subatômico, será que a realidade ao nosso redor também é moldada dessa forma? Se antes de serem observadas, as partículas existem como possibilidades, o que impede que toda a nossa realidade também seja composta de infinitas possibilidades, esperando para serem colapsadas por nossa consciência? Essa descoberta abriu as portas para um novo entendimento sobre a natureza da existência e, mais do que isso, levantou questões que antes eram consideradas apenas filosóficas. Será que o universo só existe da forma que conhecemos porque há uma consciência para observá-lo? Se isso for verdade, surge uma questão ainda mais profunda. Qual é o papel da consciência humana na construção da realidade? O físico quântico Amit Goswami, PhD, argumenta que a consciência não é um efeito colateral da matéria, mas sim a base de toda a existência. Para ele, o experimento da dupla fenda é a prova de que a consciência humana colapsa possibilidades quânticas em realidades concretas. Ou seja, a realidade não está simplesmente aí fora, pronta e imutável. Pelo contrário, ela está em um estado fluido, aguardando a interação com a consciência para tomar forma. Imagine que o universo seja como uma tela em branco, onde os eventos, situações e possibilidades existem apenas como esboços, esperando que um observador defina quais se tornarão reais. Essa ideia, por mais revolucionária que pareça, não é isolada. Grandes nomes da física como Max Planck, John Wheeler e Fred Alan Wolf chegaram a conclusões semelhantes. Max Planck, o pai da física quântica, afirmou de forma clara e direta: a mente é a matriz de toda a matéria. John Wheeler, por sua vez, foi ainda mais longe com sua teoria do universo participativo, onde o observador não é apenas alguém que vê a realidade, mas um agente ativo na criação dela. Se isso for verdade, então o que isso significa para a sua vida? Se a consciência realmente influencia a matéria, então o que você pensa, sente e acredita pode estar moldando a realidade ao seu redor de maneira muito mais profunda do que você imagina. Agora eu te pergunto, você já percebeu como sua energia afeta o ambiente ao seu redor? O Instituto de Ciências Noéticas realizou experimentos mostrando que as intenções humanas podem impactar sistemas físicos. Em outras palavras, seus pensamentos e emoções têm um efeito direto no mundo externo. Se isso já foi medido e observado, então surge uma questão ainda mais provocadora. E se você pudesse usar esse conhecimento conscientemente para criar a realidade que deseja? Essa é a grande conexão entre a física quântica e o poder humano. Mas essa revelação traz um outro questionamento ainda mais profundo. Se a realidade reage à consciência, então quem seria o observador supremo? Essa pergunta nos leva a um território onde ciência e espiritualidade se encontram. E a resposta para ela pode mudar tudo o que você acredita sobre o universo e sobre o seu próprio papel dentro dele. Se a realidade responde à consciência, então surge uma questão inevitável. Será que existe um observador supremo, uma consciência maior que mantém o universo em existência? Muitos caminhos espirituais apontam para essa ideia. Deus como a consciência absoluta, o olho que observa e sustenta tudo o que existe.
Imagine essa força como aquilo que colapsa todas as possibilidades quânticas em existência, transformando o caos em ordem, o potencial em realidade. Essa ideia não é apenas uma questão de fé ou religião, ela é profundamente lógica. Pense por um momento, do macro ao micro, tudo no universo segue um princípio de ordem. Desde a organização perfeita das galáxias até a estrutura matemática que governa as menores partículas, há uma inteligência por trás de tudo. E se essa consciência universal não apenas criou o cosmos, mas também o mantém funcionando a cada instante? Agora, o que torna essa ideia ainda mais fascinante é como essa conexão divina nos coloca como co-criadores da nossa própria realidade. Se, como dizem as Escrituras, fomos feitos à imagem do Criador, isso significa que carregamos dentro de nós essa mesma capacidade criativa. Já parou para pensar nisso? Se cada pensamento seu é capaz de influenciar a matéria, como nos revela a física quântica, então você está moldando o mundo ao seu redor a todo momento, mesmo sem perceber. Isso nos leva diretamente a algo que já conquistou milhões de adeptos pelo mundo, a lei da atração. Mas antes de pensar nisso apenas como uma teoria motivacional, observe como essa ideia tem raízes diretas no experimento da dupla fenda e nos princípios quânticos. Se a realidade responde ao observador, a maneira como você enxerga o mundo define o que você experimenta. Se você observa a vida com medo, dúvida e negatividade, você colapsa um ciclo de limitações. Mas se você observa com fé, intenção e convicção, você abre as portas para novas possibilidades. E essa não é uma metáfora. É uma dinâmica real do universo. Agora pense nisso de forma prática. Se dentro de você há uma centelha dessa consciência criadora, o que aconteceria se você despertasse esse poder e usasse a seu favor? E aqui está a pergunta que pode mudar completamente sua percepção de vida. Como seria sua realidade se você realmente acreditasse que é um co-criador do universo? E mais importante, como você está usando esse poder no seu dia a dia? Se Deus, ou essa inteligência suprema, é a mente que molda o cosmos, então qual é o papel da sua mente dentro dessa gigantesca teia criativa? Esse pensamento não apenas une ciência e espiritualidade, mas também coloca você como o protagonista da sua própria existência. Isso nos leva a algo ainda mais profundo, os princípios antigos que sustentam essa realidade. Lembra quando falamos sobre como a consciência molda o mundo físico? Esse conceito não é novo. Ele já era conhecido há milênios pelos grandes mestres da espiritualidade. E um dos princípios mais antigos que descrevem exatamente isso vem do hermetismo, uma tradição esotérica que influenciou diversas culturas ao longo da história. Dentro dos ensinamentos herméticos, existe um princípio que ressoa diretamente com tudo o que vimos até agora. O princípio do mentalismo. Ele afirma que o todo é mente. O universo é mental. Ou seja, tudo que existe começou na mente, seja a mente divina ou a mente humana. Isso não parece incrivelmente parecido com o que os experimentos da física moderna estão descobrindo? Agora, pense no experimento da dupla fenda. Se a observação transforma ondas em matéria, então isso não é exatamente o que o princípio do mentalismo já dizia há milhares de anos? A física moderna, sem perceber, redescobriu uma verdade que os antigos já conheciam. O universo é uma projeção da consciência. Mas o que isso significa para você? Imagine sua mente como uma tela em branco. Tudo aquilo que você pensa, sente e imagina está sendo projetado nessa tela, moldando a sua realidade. E mais, essa tela não é estática. A cada novo pensamento, intenção ou emoção, você altera a forma como a realidade se organiza ao seu redor. Isso nos leva a outro ensinamento poderoso do Kybalion, um dos textos mais importantes sobre o hermetismo. Segundo ele,
O todo é incognoscível, ou seja, não pode ser completamente compreendido, mas podemos entendê-lo como uma mente infinita. E se Deus, ou essa consciência suprema, for o grande observador do universo, então você, como reflexo disso, também tem a capacidade de criar e transformar a realidade. Cada pensamento que você tem é como uma semente. Se você nutre essa semente com clareza, convicção e ação, ela germina e se manifesta no mundo físico. Agora, pare por um momento e reflita. Se sua mente é um microcosmo desse grande todo, que tipo de realidade você está construindo com seus pensamentos? E mais, se a chave para ativar esse poder estivesse no seu próprio entendimento sobre o seu papel no universo. Porque se a consciência realmente molda o universo, o que isso muda na maneira como você vive sua vida? O experimento da dupla fenda, os ensinamentos dos grandes físicos e os princípios do hermetismo apontam para uma verdade poderosa. Sua mente é a ferramenta mais influente que você possui. O que você foca cresce. Se você alimenta pensamentos de escassez, é isso que se manifesta. Mas se você direciona sua consciência para a abundância, amor e crescimento, as possibilidades começam a colapsar ao seu favor. Isso pode parecer mágica, mas tem base científica e filosófica. E agora, a pergunta que fica é: como aplicar isso de forma prática no seu dia a dia? Como trazer esses conceitos quânticos e espirituais para a prática diária e, de fato, mudar a nossa realidade? A resposta está em como você direciona a sua energia e consciência. Vamos começar pelo básico. Todos os dias, tire alguns minutos para visualizar a vida que você deseja, como se ela já fosse real. Feche os olhos, respire fundo e imagine-se vivendo exatamente a vida que você quer. Sinta a emoção, experimente a alegria e a satisfação de já ter alcançado aquilo que você deseja. A física quântica nos mostra que o universo responde às nossas intenções e vibrações. Ao praticar a visualização, você está literalmente ajustando a frequência da sua mente com a realidade que deseja manifestar. Além disso, incorporar práticas como meditação e afirmações diárias também são ferramentas poderosas para alinhar sua consciência com o que você deseja atrair. Imagine acordar todas as manhãs e, antes mesmo de começar o dia, declarar com convicção: eu sou próspero, saudável e plenamente realizado. Essas palavras, repetidas diariamente, começam a reprogramar sua mente subconsciente. E aqui está o ponto mais importante: não basta apenas visualizar ou afirmar, é necessário acreditar profundamente que você possui esse poder. A física quântica e a espiritualidade já confirmaram que a consciência molda a realidade. Mas de nada adianta ter esse conhecimento se você não se apropriar dele. Você está disposto a assumir o papel de criador consciente da sua própria vida? Tudo o que falamos aqui aponta para isso. A sua capacidade de moldar o universo ao seu redor. A única pergunta que resta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? O poder está nas suas mãos, ou melhor, na sua mente. Então comece agora mesmo. A partir de hoje, observe os seus pensamentos. Quando perceber que está preso em padrões negativos, pare imediatamente e pergunte a si mesmo: essa é a realidade que eu quero criar? Se a resposta for não, então mude. Redirecione seus pensamentos, mude sua frequência. Concentre-se naquilo que você deseja manifestar. Visualize, afirme, sinta. E aqui está uma dica prática para você começar. Escolha um momento do seu dia para praticar a visualização. Pode ser pela manhã, logo ao acordar, ou à noite antes de dormir. Crie um ritual diário. Além disso, que tal começar um diário de gratidão? Todos os dias, escreva 3 coisas pelas quais você é grato.
Isso não só eleva a sua vibração, como também reforça a sua conexão com o universo. Lembre-se, o que você foca, cresce, sua mente é a ferramenta mais poderosa que você tem para transformar sua vida. Deixe nos comentários o que você achou disso tudo. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo transformador como este. E lembre-se, conhecimento assim pode mudar vidas. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precisa despertar para o seu poder interior. Talvez você seja a pessoa que vai ajudar alguém a transformar completamente a sua realidade. Então, está esperando o quê? Comece agora a criar a realidade que você deseja. O universo está esperando pela sua intenção. E eu estou esperando você nos outros vídeos aqui do canal. Até lá!